Um toque de Deus. Momento da palavra com o pastor Paulo Romeiro. Momento da palavra. Então, Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regime conhecido como italiano. Ele e toda a sua família eram piedosos e tementes a Deus, e dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Certo dia, por volta das 3 da tarde, ele teve uma visão. Viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia: Cornélio. Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: que é, Senhor? O anjo respondeu: suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Agora mande alguns homens a Jope, para trazerem um certo Simão, também conhecido como Pedro, e que está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que fica perto do mar. Depois que o anjo lhe falou, se foi. Cornélio chamou 2 dos seus servos e um soldado piedoso dentre os seus auxiliares, e contando-lhes tudo o que tinha acontecido, enviou-os a Jope. No dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Tendo fome, queria comer. Enquanto a refeição estava sendo preparada, caiu em êxtase. Viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol que descia à terra, preso pelas 4 pontas, contendo toda espécie de quadrúpedes, bem como de répteis da terra e aves do céu. Então uma voz lhe disse: levante-se, Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor. Jamais comi algo impuro ou imundo. A voz lhe falou segunda vez: não chame impuro ao que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes, e em seguida o lençol foi recolhido ao céu. Enquanto Pedro estava refletindo no significado da visão, os homens enviados por Cornélio descobriram onde era a casa de Simão e chegaram à porta. Chamando, perguntaram se ali estava hospedado Simão, conhecido como Pedro. Enquanto Pedro ainda estava pensando na visão, o Espírito lhe disse: Simão, 3 homens estão procurando por você. Portanto, levante-se e desça. Não hesite em ir com eles, pois eu os enviei. Pedro desceu e disse aos homens: eu sou quem vocês estão procurando. Por que motivo vieram? Os homens responderam: viemos da parte do centurião Cornélio. Ele é um homem justo e temente a Deus, respeitado por todo o povo judeu. Um santo anjo lhe disse que o chamasse à sua casa, para que ele ouça o que você tem para dizer. Pedro os convidou a entrar e os hospedou. No dia seguinte, Pedro partiu com eles, e alguns dos irmãos de Jope o acompanharam. No outro dia chegaram a Cesareia. Cornélio os esperava com seus parentes e amigos mais íntimos que tinha convidado. Quando Pedro ia entrando na casa, Cornélio dirigiu-se a ele e prostrou-se aos seus pés, adorando-o. Mas Pedro fez levantar-se, dizendo: levante-se, eu sou homem como você. Conversando com ele, Pedro entrou e encontrou ali reunidas muitas pessoas e lhes disse: vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentio ou mesmo visitá-lo. Mas Deus me mostrou que eu não deveria chamar impuro ou imundo a homem nenhum. Por isso, quando fui procurado, vim sem qualquer objeção. Posso perguntar por que vocês me mandaram buscar? Cornélio respondeu: há 4 dias eu estava em minha casa orando, a esta hora, às 3 da tarde. De repente colocou-se diante de mim um homem com roupas resplandecentes e disse: Cornélio, Deus ouviu sua oração e lembrou-se de suas esmolas. Mande buscar em Jope a Simão, chamado Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que mora perto do mar.
Assim mandei buscar-te imediatamente, e foi bom que tenhas vindo. Agora estamos todos aqui na presença de Deus para ouvir tudo o que o Senhor te mandou dizer-nos. Então Pedro começou a falar: agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. Vocês conhecem a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel, que fala das boas novas de paz por meio de Jesus Cristo, Senhor de todos. Sabem o que aconteceu em toda a Judeia, começando na Galileia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Nós somos testemunhas de tudo que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, onde o mataram, suspendendo-o no madeiro. Deus, porém, o ressuscitou no terceiro dia e fez que ele fosse visto não por todo o povo, mas por testemunhas que designara de antemão, por nós que comemos e bebemos com ele depois que ressuscitou dos mortos. Ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que foi a ele que Deus constituiu juiz de vivos e de mortos. Todos os profetas dão testemunho dele, de que todo que nele crê recebe o perdão dos pecados mediante o seu nome. Enquanto Pedro ainda estava falando estas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos que ouviam a mensagem. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios, pois os ouviam falando em línguas e exaltando a Deus. A seguir Pedro disse: pode alguém negar a água, impedindo que estes sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós. Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo, e depois pediram a Pedro que ficasse com eles há alguns dias. Amém. Irmãos, quero começar dizendo que Lucas, que escreveu o livro de Atos, ele considerou este evento tão importante que ele incluiu este evento nos três vezes no livro de Atos. Então Pedro, aqui no livro, capítulo 10, capítulo 11, Pedro trata de novo dessa questão, que nós veremos na semana que vem. E no capítulo 15, Pedro volta à carga, lembrando do que aconteceu na casa de Cornélio. Então em 3 capítulos, no 10, no 11 e no 15, Lucas colocou algo sobre Cornélio. E isso é um pedaço muito bom da escritura. Numa época que escrever era muito difícil, o material, o pergaminho era muito caro, muito difícil, mas mesmo assim Lucas disse: não, eu preciso detalhar bem essas coisas, né? Primeiro eu quero falar com vocês sobre a incapacidade humana em relação à salvação, a limitação humana. O texto abre com Cesareia, né? Uma cidade portuária. Eu estive lá, é muito interessante. E ela foi chamada de Cesareia em homenagem ao imperador César Augusto, né? E ela ficava uns 48 quilômetros ao norte de Jope. Cesareia era o quartel-general das forças de ocupação romana, porque eles ficavam de prontidão no caso se houvesse uma rebelião por parte dos judeus. E as rebeliões, elas aconteciam, né? O próprio Barrabás, por exemplo, ele liderou uma rebelião, uma sedição contra os romanos, e por isso que ele estava condenado à morte. E ele só foi salvo da morte porque Jesus morreu no lugar dele, literalmente, fisicamente, né? Morreu também por nós fisicamente, mas no caso do Barrabás, ele ia para a cruz, né? Mas Jesus foi no lugar dele. Então, e o exército romano, ele tinha, era uma hierarquia muito bem dividida, muito sólida. Era como o Pentágono de hoje, né? Era uma coisa muito forte, o exército muito bem estruturado. Então tinha, por exemplo, as centúrias, né? As coortes e as legiões. Tem outras divisões, mas vou me deter mais nessas, que são as maiores. Então tinha as centúrias, as coortes e as legiões.
Uma centúria era formada de 100 homens, né? Uma coorte era formada de 600 homens, né? E essas 600 homens, essa coorte formada de 6 centúrias, ela estava debaixo da liderança de um tribuno militar, né? Então, quando vocês assistem filme do Ben-Hur, ressurreição, né? Apareceu aí um filme também sobre a ressurreição, assisti, é muito bom. Vocês veem essas terminologias nos filmes, o tribuno de cá, o tribuno de lá. Então é alguém que lidera 600 homens, né? E depois vem a legião, e a legião, ela é formada de 10 coortes. Então 10 vezes 600, 6 mil homens. Então uma legião é formada de 6 mil homens, e ela estava debaixo das ordens de um legado. O que era um legado? Era um ex-senador. Então, para liderar uma legião, tinha que ser alguém que tinha sido senador, né? O serviço militar era a ocupação preferida dos homens naquela época, né? E apenas cerca da metade dos que se alistavam sobreviviam aos 20 anos de serviço, porque eles então entravam para o serviço militar e tinham que servir durante 20 anos, né? Mais tarde, no primeiro século, os anos de serviço passaram a ser de 25. Fizeram uma reforma lá da Previdência, né? Aí aumentaram o prazo para aposentar, né? Então isso aconteceu também. Mas as recompensas para os sobreviventes eram altas, né? Então eles tinham uma aposentadoria bastante elevada. Os que não eram cidadãos romanos não podiam fazer parte das legiões, mas podiam formar tropas auxiliares, as quais recebiam a cidadania após a sua dispensa. Então era mais uma recompensa que o Império Romano dava àqueles que lutavam nos seus exércitos. Se ele fosse estrangeiro, então ele pegava o seu green card, o americano é o green card, a sua cidadania. No versículo 2 a gente vai ver, o Lucas começa a descrever Cornélio, né? E é muito interessante que Cornélio é aqui apresentado de forma positiva. E eu já falei em lições aqui anteriores que os centuriões do Novo Testamento, eles são pessoas, não tem coisas negativas sobre eles. Você não vai encontrar um centurião cruel, perverso ou fazendo mal no Novo Testamento. Você não vai encontrar. Então os centuriões, eles sempre estão bem no Novo Testamento. Tem um que ajudou a construir a sinagoga, tem outro que lá no alto do Calvário ele reconheceu verdadeiramente esse é o Filho de Deus e tudo isso. Então os centuriões, eles aparecem bem na fita no Novo Testamento, e eu acho que Cornélio supera todos eles. Então a Bíblia diz que Cornélio, claramente eu entendo aqui pelo texto que ele ainda não era totalmente convertido ao judaísmo. Isso a gente percebe no versículo 28, quando Pedro chega e diz: olha, nós não podemos entrar na casa de alguém que não é judeu, de um gentio. Então isso significa que Cornélio ainda não era convertido ao judaísmo. Mas no versículo 3 diz que ele é um homem piedoso, né? E que ele, à hora nona, cerca de 3 horas da tarde, ele foi orar, né? E aqui é uma demonstração muito clara de que Cornélio estava guardando o horário judaico ou judeu da oração, que correspondia às ofertas da manhã e também da tarde ali no templo, né? Ele era temente a Deus com toda a sua casa, né? Acho isso muito interessante, porque isso mostra que Cornélio havia rejeitado os muitos deuses romanos para crer no Deus de Israel, que tem todo o poder e toda a autoridade. Então existe até uma correspondência entre a mitologia romana e a mitologia grega. Então são muitos os deuses, né? Júpiter de um lado e Apolo do outro, e assim Marte, Thor e assim por diante. Então tem essa correlação. E ele abandonou tudo isso porque ele está crendo no Deus de Israel. Uma outra coisa que certamente Cornélio sabia, conhecendo o judaísmo, ele sabia que ele era um pecador e que um dia ele seria julgado por Deus. Outra coisa interessante é que toda a família, toda a casa de Cornélio seguia, o que mostra que ele tinha uma liderança muito consolidada, muito forte, né? E ele não era assim um líder abusivo,
né? Porque se ele era piedoso, temente a Deus e que fazia o bem para todo mundo. Então eu vejo Cornélio, apesar de ser um centurião, eu vejo ele assim, governando a sua casa com amor. Uma liderança amorosa, pode ser firme, com certeza. Um centurião jamais, uma pessoa jamais chegaria a um cargo de centurião, a um posto de centurião, se fosse uma pessoa tipo gelatina. Ele tinha que ser uma pessoa firme, mas ele tinha um caráter, tinha nobreza. A gente vê isso na vida também do Cornélio, né? Então ele era, a família o seguiu, ele tinha uma influência muito grande sobre a família, né? Não somente a família, mas os soldados à volta. Ele tinha uma influência muito grande com os amigos íntimos, com parentes, como vamos ver daqui a pouco, né? Então você vê a influência deste homem piedoso. E eu creio que essa influência de Cornélio se deve à vida de oração que ele tinha, a dedicação que ele tinha a Deus lhe dava esse respaldo também, né? Bom, naqueles dias o termo temente era um termo técnico para um gentio que abraçava o judaísmo, que frequentava a sinagoga, mas que não tinha sido circuncidado. Então o caso de Cornélio não tinha sido circuncidado. Outra coisa, ele dava muitas esmolas ao povo, isso significa que ele era generoso, né? E ele, a Bíblia diz que ele orava continuamente a Deus. Bateu de 10-0 em muitos de nós aqui, porque ele não ia uma vez por semana na reunião de oração. Ele orava em casa, né? A gente mostra, ele está orando em casa, ele orava na sinagoga. Então a Bíblia diz que ele orava continuamente. O que eu percebo neste homem? Eu percebo nele sede espiritual, né? Está com sede da palavra, né? Sede de Deus. Eu vejo isso, sede de Deus. Bom, e o que acontece? As orações e as esmolas subiram a Deus. Nós sabemos, com a doutrina da graça, até promovida muito pelo apóstolo Paulo, que as nossas obras não salvam, né? Mas Deus viu as esmolas, o bem que Cornélio fazia, e isso contou ponto para ele, né? Também no versículo 22, eu pulei lá na frente, mas vou voltar aqui atrás, diz que ele era justo. Como é que nós sabemos que ele era um homem reto, um homem justo? Porque no versículo 22, aqueles servos que Cornélio enviou lá para buscar Pedro, eles chegam para Pedro e dizem assim: nós viemos da parte do centurião Cornélio. Ele é um homem justo e temente a Deus, respeitado por todo o povo judeu. Um santo anjo lhe disse que o chamasse à sua casa, para que ele ouça o que você tem para dizer. Olha a apresentação, o comentário que os servos de Cornélio fizeram. Estava longe, podia ter, né, detonado com o patrão, né? E tu não, ele é justo, um homem correto, né? Muito bonito isso, né? E diz ainda, respeitado por toda a nação judaica. Você sabe o que significa isso? Os judeus tinham respeito por Cornélio, que era um oficial de um posto elevado do exército invasor, do Império Romano, que estava lá pela força. Os romanos não entraram na Palestina a convite, eles não chegaram lá a convite, eles não foram convidados pelos judeus, né? Por favor, vem para cá, né? Queremos construir a nossa vida juntos. Eles chegaram com a força, né? Impondo impostos e tudo isso, e mesmo assim, tá? Como no caso lá do outro centurião lá que pediu a Jesus oração pelo seu servo. Então a gente vê que ele tinha simpatia dos judeus. Que coisa bonita isso, apesar de fazer parte do exército invasor. Que homem extraordinário esse Cornélio, que homem extraordinário, tá? Bom, e aí nós vamos ver, com todas essas qualidades de Cornélio, com tudo isso que eu estou contando para vocês sobre ele, justo, temente a Deus, e orava, e dava esmolas, e tanta coisa, mesmo assim, ele precisava de salvação. Cornélio não era salvo, ele não tinha o principal, que era a salvação da sua alma. Mesmo assim, todas essas qualidades não poderiam salvá-lo. E aí a gente vai ver isso, que ele não era salvo, por causa do capítulo 11 de Atos, versículo 14. Não precisa abrir, eu vou só ler para vocês, que lá, semana que vem nós vamos ver isso. Atos 11, 14 diz assim: ele lhe trará uma mensagem por meio da qual serão salvos você e a todos da sua casa.
Então Cornélio não era salvo e na casa dele não tinha ninguém salvo, estavam todos perdidos. Com tudo isso, com todas as coisas boas acontecendo, lendo a palavra, frequentando a sinagoga, eles não tinham a salvação. Incrível isso. Você sabe por quê? Porque a religião não salva. A religião não salva. A religião, eu vou dizer para você, atrapalha. A religião, ela mais atrapalha no processo da salvação, porque as pessoas grudam numa religião e elas acham que estão bem grudadas numa religião. Eu nasci na minha religião, nela eu vou morrer. Eu nasci na religião dos meus pais e nela eu vou morrer. A minha religião de cá, a minha religião de lá, a minha devoção, o meu santo e tudo isso só atrapalha. Só atrapalha. E é claro que o Cornélio tinha sua religião também. Ele estava muito grudado no judaísmo também. Aí a gente vai ver a iniciativa de Deus, a ação de Deus para salvar esse homem e a sua casa. O que Deus fez? Deus enviou um anjo a Cornélio com a seguinte instrução: envia alguns homens a Jope em busca de Pedro. Vai atrás de Pedro. Por que Deus não enviou o anjo? Por que não enviou a Cornélio diretamente? Por que teve que ir a Pedro? Por que Pedro teve que vir? Por que o anjo já não falou tudo para Cornélio? Cornélio, você precisa receber a Cristo, você precisa crer em Jesus e tudo isso. Não, o anjo não fez. E se o anjo tivesse feito isso, teria poupado um tempo enorme. Vai a turma viajar a pé, 48 quilômetros, fica lá, depois volta, 4 dias depois. Quanto tempo, né? Interessante, o tempo de Deus não é o nosso. Se fosse um de nós ia ficar ansioso, mas vai levar tanto tempo assim, precisa apressar, chama uma carruagem, chama um cavalo. Deus está no comando. Deus sabe do tempo, das estações, né? Acho isso muito bonito também. Outra coisa, anjos não pregam o evangelho. Anjos podem trazer uma mensagem diretiva de Deus para as pessoas, como acontece no Antigo e no Novo Testamento, mas os anjos não pregam o evangelho. Por quê? Porque os anjos não têm experiência do evangelho. Os anjos não experimentaram o evangelho. Os anjos nunca foram salvos, nunca foram perdoados. Os anjos nunca foram lavados no sangue de Jesus. Os anjos não têm experiência do perdão. Então eles não têm. Como é que alguém vai entregar o que não tem? Então é uma tarefa que Deus colocou para nós e para ninguém mais. Só os salvos, os convertidos podem pregar o evangelho, porque experimentaram isso. É tão bom quando você chega a alguém, mas essa é a minha experiência, mas isso aconteceu comigo. E quando você tem um testemunho para contar, sim, a minha vida era uma miséria, a minha vida era assim, a minha vida era triste, mas um dia que Cristo chegou na minha vida, Ele mudou. Qual anjo pode falar isso? Nenhum anjo vai poder falar isso. Então pregar o evangelho é privilégio nosso e nós devemos fazê-lo, né? E aí nós vamos ver também que do capítulo 10, do 9 ao 16, Pedro tem uma visão. Pedro também teve uma visão. Gente, é muito incrível o livro de Atos, porque é um livro do sobrenatural. As coisas acontecem de uma forma incrível. Vocês viram no capítulo 9, quando Paulo chegou lá em Damasco, cego, ficou lá na rua direita, na casa de Judas, e Deus falou para ele: eu estou mandando alguém para orar por você. E também falou com Ananias: você vai lá na rua tal, na rua direita, orar por Saulo. Deus avisa aqui, Deus avisa ali. Eu achei incrível isso. E aqui está acontecendo a mesma coisa. Deus avisa Cornélio, Deus avisa Pedro. Então Pedro subiu, né, ao terraço para orar, no telhado da casa para orar. Nós não fazemos isso. Eu não conheço ninguém aqui que sobe no telhado da sua casa para orar. Geralmente isso não acontece, porque pode até cair de lá e tudo isso. Mas o telhado naquela época, ele era reto, né? Então eles usavam o telhado até para outras coisas, até para secar vegetais, né? Plantas e vegetais, eles usavam o terraço. E Pedro então subiu, porque ele sabia que ali teria mais privacidade, e ele foi orar, né? Então Deus dá a Pedro uma visão sobre comida, no momento que ele estava com fome. Você pode ver no versículo 10, Pedro estava com fome, mas a comida não estava pronta ainda. Então falou: enquanto eu espero a comida, eu não vou perder tempo, eu vou orar.
E ele foi orar, subiu para orar, né? Comida era o que Pedro tinha em mente, e foi assim que Deus falou com ele, através da comida. Me faz lembrar de Jesus com a mulher samaritana lá no poço de Jacó, em João 4, né? Jesus estava com sede, a mulher veio buscar água, e ela também estava com sede, e ele puxou o assunto para a água, né? E aqui Deus puxa o assunto para a comida. Acho muito interessante, né? E aí o que Pedro viu? A dieta então mudou. Ele viu um lençol descendo do céu, amarrado pelas 4 pontas, com tudo quanto é tipo de animais que a lei proibia comer, né? Existe no judaísmo kosher, que é o regulamento para se preparar comida, né? E vocês se lembram quando o Luiz Saião esteve aqui, ele deu um toque nisso aí também, muito interessante. Por exemplo, quando você vai a Israel, no café da manhã, você não come carne, não tem nenhum derivado de carne, é só produtos vegetais e laticínios e tudo isso, tá? Mas no almoço e na janta você come carne, mas não tem nada de leite. O judeu não mistura leite com carne, né? Por causa de uma proibição na lei de Moisés, você não vai cozer ou não vai cozinhar, não vai cozinhar o leite, não, o cabrito no leite da sua mãe, né? O que não tem nada a ver. Os judeus interpretaram isso com exagero até hoje. Ali Moisés estava condenando uma superstição cananeia, tá? Então não há problema nenhum em comer, misturar leite com carne, né? Mas os judeus levam isso ao pé da letra, né? Então Pedro, quando Deus disse para ele: Pedro, mata e come, já que você está com fome, mata e come, porque ele teve uma visão, ele teve uma experiência mística, tá? Aí ele disse: que isso, Senhor? Nunca na minha vida eu comi alimento impuro. Aquela lista, né, da dieta alimentícia do povo judeu: não pode comer isso, não pode comer aquilo, não pode comer carne de porco, entre elas coisas assim. E certos também animais aquáticos, né, peixe, certos tipos de peixe também. Mas a dieta mudou. A mensagem era sobre pessoas e não animais. Deus usou os animais para falar de pessoas, né? Pedro, acabou a impureza, Pedro, não tem mais nada impuro. Aliás, o Novo Testamento traz isso, tanto que o apóstolo Paulo aos Coríntios ele trata disso. Vocês comam de tudo que tem no açougue, pode comer de tudo que tiver lá, tá? E é isso que eu gosto de fazer, né? Comer, e os cristãos também, né? Podemos comer qualquer coisa que está lá no açougue, tá? Então Deus estava mostrando para Pedro: não tem mais animais impuros, como também não tem mais nação impura, não tem povo impuro e não tem pessoa impura. A comunhão estava aberta para todos que creem em Cristo, e isso inclui os gentios, tá? Veja, Cornélio buscou a Deus. Por quê? Porque Deus já o havia buscado. Deus já estava tratando com Cornélio. E lembre-se, o primeiro passo na salvação nunca é do ser humano, é sempre de Deus. Sempre de Deus. A iniciativa é de Deus e não do ser humano, porque nós estamos mortos em nossos pecados. Estávamos mortos em nossos pecados. Então é Deus quem dá o primeiro passo, né? Então e a gente viu isso também com o eunuco, né? O eunuco temente, lá no capítulo 8 de Atos, voltando para o seu reino de Candace, lendo as escrituras, o livro de Isaías, com sede, sedento de Deus, da palavra, e Deus enviou Filipe para evangelizar o eunuco. A iniciativa é de Deus, né? Foi Deus quem tocou no coração do eunuco para ir a Jerusalém adorar e depois ter aquele encontro na volta. O mesmo com Saulo de Tarso. Qual foi a iniciativa de Saulo? Zero. Foi Jesus quem falou com ele, né? Apareceu para ele dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Então é muito importante isso. Deus é sempre o primeiro. Deus sempre, né, toma a iniciativa na nossa salvação. Uma outra coisa que a gente vai ver aqui neste capítulo é que há um convite para todos, né? Olha no versículo 23 do capítulo 10: os companheiros de Pedro são trazidos sem dúvida para servirem de testemunhas, de modo que ele se comportasse adequadamente. Pedro queria testemunhas, porque agora o evangelho está chegando aos gentios, né? Então Pedro queria testemunhas, e testemunhas em Israel era muito importante, principalmente na cultura judaica.
A gente vai ver, por exemplo, em Deuteronômio capítulo 17, versículo 6, Deuteronômio 19, versículo 15, e mesmo em Atos 10, 45 aí, a importância das testemunhas. Bom, quando Pedro chega lá, Cornélio foi avisado, então ele reuniu os parentes e amigos íntimos. Parentes aqui também pode significar conterrâneos. Então havia, quem sabe, outros romanos com ele, né? Lá na casa e tudo isso. Os judeus, eles viam os gentios como impuros, imundos, profanos e indignos da palavra de Deus. E assim por 10 anos. Então o que está acontecendo? Quando o fenômeno, né, o evento na casa de Cornélio, quando ele acontece, já se passaram 10 anos desde Pentecostes. Imagina, um tempo enorme, né? E o evangelho está sendo pregado só para os judeus. Os gentios não têm experimentado a graça de Deus, não tem chegado a eles a graça de Deus. A gente vai ver que só em Atos 13, né, lá na igreja de Antioquia, é que Barnabé e Saulo, o apóstolo Paulo, são separados para a obra missionária, né? Então eles estavam pregando só para os judeus, e eles se esqueceram das palavras de Jesus em Mateus 28, versículo 18 a 20, né? Fazendo discípulos de todas as nações, né? Não é só do judaísmo, não é só de Israel, mas de todas as nações, tá? Ou então de Marcos 16, versículo de 15 a 16, ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Ou Atos 1 e 8, né? Vocês vão começar em Jerusalém, Samaria, Judeia e Samaria, até os confins da terra, né? Então eles se esqueceram de tudo isso e ficaram, né, ali nas imediações, tá? E outra, essa questão do judeu do gentio ser imundo, impuro, indigno da palavra de Deus, não merece ouvir a palavra de Deus. Essa era uma tradição dos judeus muito enrijecida, né? Muito enrijecida ao longo dos séculos, e era difícil romper com isso. Tá? Aí nós vamos ver uma outra coisa também, que me chama muita atenção. Quando Pedro chegou, quando Pedro chegou, Cornélio se ajoelhou diante dele e o adorou. Ali foi uma adoração, né? O paganismo, isso está do versículo 25 a 26. O paganismo greco-romano cria não apenas em deuses, mas também em homens semidivinos. Havia, o ser humano, um ou outro, podia ser divino. No Egito, o faraó era considerado divino, como seu sucessor, seu filho, também era considerado divino, né? E geralmente essas autoridades eram consideradas como filhos dos deuses, né? E que tinham poderes sobrenaturais. Por exemplo, lá Barnabé e Paulo, quando estavam em Listra, no capítulo 14, houve a cura lá de um coxo. Eles começaram a querer adorar Paulo e Barnabé, e Paulo repreendeu. Era isso, vocês estão pensando que fomos nós que curamos essa pessoa? Não tem nada a ver conosco, foi Jesus de Nazaré quem fez, e assim por diante, né? Então a gente vai ver que quando Pedro chega e Cornélio se prostra diante dele para adorá-lo, Pedro o interrompeu na hora. Não faça isso, né? Não faça isso, eu sou um homem igual a você. Eu fico imaginando nos apóstolos de hoje, né? Amém. Vem aqui, põe o dinheiro no meu pé, passa a mão aqui nos meus pés, beija os meus pés. Esse ridículo acontece hoje em muitas igrejas neopentecostais. De vez em quando, Facebook, a internet está cheio disso, sabe? Carregando, pega um pastor com a esposa, ele é o rei, a rainha, bota no palanquim e sai carregando pela igreja, como se fosse rei, tudo isso. Pedro não aceitou. Um verdadeiro apóstolo que conviveu com Jesus, não aceitou. Pedro, ele se sente incomodado, no versículo 28, Pedro ele se sente desconfortável para entrar na casa de um gentio, e ele já começa com uma ofensa. Pedro não sabe nem chegar direito, já chega ofendendo Cornélio, né? Vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se ao gentio ou mesmo visitá-lo. Então tudo bem, pode ir embora. Faltou Cornélio falar isso para ele. Então vai embora. Você não está se sentindo bem na minha casa? Então pode ir embora.
Não, deixa o homem falar, deixa o homem falar, vamos ouvir. Isso mostra também a humildade do Cornélio, né? Vamos ouvir o que Pedro tem a dizer. Aí Pedro primeiro explica a sua visão. Olha, pessoal, eu estava assim orando lá em Jope, o meu Deus me mostrou que eu não me mandou, disse que 3 homens estavam me procurando e que eu não temesse, que eu seguisse esses homens, que eu deveria seguir esses homens, e aqui eu estou. E ele diz assim: mas Deus me mostrou que eu não deveria chamar impuro ou imundo a homem nenhum. Aí Pedro consertou. De fato, eu tenho sido assim, eu tenho seguido assim, foi assim que eu aprendi. Mas Deus me mostrou através da visão que eu não devo chamar de imundo ou impuro a qualquer ser humano. E aí no versículo 29 ele diz: bom, estamos aqui, posso perguntar por que vocês me mandaram buscar? Eu acho interessante Pedro fazer essa pergunta. E aí, por que vocês me mandaram buscar? Cornélio então disse: olha, eu te mandei buscar por causa disso, isso. E Cornélio, nos versículos 30 a 33, ele explica a visão que ele teve. Um anjo apareceu para mim e repete aquilo que nós já lemos lá no início. E aí no versículo 34, reforça ainda mais essa questão do evangelho chegar aos gentios, porque ali fala todas as nações, não está mais restrito a Israel, todas as nações. O que Pedro está fazendo é uma novidade. E eu não li isso em livro nenhum, fiquei pensando, eu não estou dizendo que não vou ensinar isso como verdade, apenas uma especulação. Por que foi Pedro e não Paulo o primeiro a pregar para os gentios? Porque Pedro tinha visto o Senhor, tinha convivido com o Senhor. Porque Pedro, ele estava lá no cenáculo no dia de Pentecostes. Porque Pedro foi o porta-voz do grupo, foi ele que foi à praça em Jerusalém para explicar, usando a palavra de Deus, começando com Joel, capítulo 2, 28, explicar o fenômeno de Pentecostes. Foi Pedro, tanto que ele vai usar essa expressão depois: olha, aconteceu na casa de Cornélio o que aconteceu conosco lá no princípio. O apóstolo Paulo não teria condições de falar isso, ele não teria condições, ele não estava presente em Pentecostes, né? Então Pedro tem uma autoridade apostólica muito sólida, né? Uma experiência vivida de primeira mão em relação a Pentecostes. Aí Cornélio explica a visão, todas as ações. Isso mostra o quê? Que Deus é imparcial, Deus não faz acepção de pessoas. E eu gosto muito da expressão que aparece no versículo 38, quando Pedro embute na sua mensagem, ele coloca, dá um jeito de dizer que Jesus Cristo é o Senhor de todos, não é só dos judeus, é o Senhor de todos. Isso é maravilhoso, né? E aí a pregação de Pedro, a partir do versículo 39 até o 41, Pedro prega, ele põe ênfase em 3 coisas. O que Pedro prega? A vida, a morte e a ressurreição de Cristo. E é muito interessante, vocês vão ver nos capítulos anteriores, quando Pedro prega, ele joga no rosto da audiência: vocês mataram o Messias, vocês mataram o Cristo. Aqui não pode falar isso. Ele não fala porque Cornélio de fato não participou, né? Então isso não participou. Então mas ele não deixa de falar de aspectos importantes da vida de Cristo, né? A vida de Jesus, que começou na Galileia, depois foi para aqui, foi para ali, a partir do batismo de João. Olha Pedro dando aí a sua palavra. Depois ele fala da morte do Senhor, e depois ele fala da ressurreição do Senhor. E depois da ressurreição ele apareceu a nós, não a todos, a nós que estávamos com ele, comemos com ele depois da ressurreição. Que coisa tremenda, né? Pedro guardando isso, né? E uma coisa que ele fala de Jesus no versículo 38, ele fala que Jesus andou fazendo bem. Literalmente, fazendo bem significa agindo como benfeitor. Jesus viveu agindo como um benfeitor. E aí eu faço um paralelo com Cornélio. Eu acho que nesse momento Cornélio também se identifica com Cristo, porque Cornélio era um benfeitor.
Cornélio vivia fazendo bem. Eu acho que não está na Bíblia, gente, só especulando. Vai ver que os olhinhos de Cornélio naquela hora brilharam. Fazer o bem, coisa boa. Pode ser, pode ser. E tem também um texto digno de ser explorado, é maravilhoso. Uma frase que Pedro diz no versículo 43: todos os profetas dão testemunho dele. Isso é a importância de Cristo, a preeminência de Cristo, o espaço de Cristo na Escritura é único. Ninguém merece atenção como Jesus merece. Ninguém. Ele é maior que Moisés, ele é maior que Abraão, ele é maior do que Miguel, ele é maior do que todos, né? Então dele os profetas falaram. Deus levantou profetas em Israel para falar de Cristo, né? Eu acho bonito. Deus levantou os profetas do Antigo Testamento para anunciar o Messias. Eu sei que os profetas tinham funções sociais, sei que o profeta cuidava de viúva, tinha profeta que fazia isso, condenava os juízes corruptos, repreendia os reis, mas a missão principal dos profetas, anunciar a Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Maravilha, né? Maravilha. Então, todos os profetas dão testemunho dele, de que todo que nele crê recebe o perdão dos pecados mediante o seu nome. Não tem nome igual, não tem nome maior, né? Que bênção. Você já pensou, já esteve cônscio da sua posição em Cristo? O que você tem quando você está em Cristo? O que você ganha, né? O que vai ser do seu futuro, sem contar do presente, mas o seu futuro também, quando você tem Cristo na sua vida. Então você vê a importância do Senhor, né? E aí do versículo 44 a 48, Cornélio nunca esperava, nunca tinha visto. Pedro já tinha visto, mas também não esperava. Pedro jamais, isso aí Deus não avisou para Pedro. Deus avisou isso, avisou aquilo. Você vai ver o Cornélio, vai lá na casa dele, vai falar a palavra, tudo isso. Cornélio também teve visão, mas isso aqui, a partir do versículo 44, ninguém sabia. Aí foi uma surpresa para todos. Aliás, é o único lugar no livro de Atos ou na Escritura em que o Espírito Santo interrompe a pregação. Ele interrompeu a pregação. E ele pode. O Espírito Santo pode, porque ele é soberano, ele é Senhor. Então Pedro, acho que ia acrescentar mais algumas historinhas ali e tudo. O Espírito Santo falou: suficiente. Porque às vezes a gente tem a tentação de ficar afogando as pessoas com informações. E mais isso, e mais isso, e mais um versículo aqui, mais um versículo ali. As pessoas se afogam. Então você tem que ir, né, em doses menores, para a pessoa poder digerir, ouvir, tá? Porque você não aprendeu tudo em 2 horas. Foi um processo ao longo do tempo. Então quando a gente corre essa tentação, pegar a pessoa e dá-lhe informação. Não, dá um pouco, depois dá mais, e assim vai acontecendo. O Espírito Santo interrompeu Pedro. Como? O Espírito Santo desceu sobre todos, caiu sobre todos. Às vezes a Bíblia usa o termo cair. Caiu sobre todos que estavam ali, como no Pentecostes, e todos foram cheios do Espírito Santo. Gente, coisa linda. E todos oraram em línguas. Aqui é a mesma coisa. O Espírito Santo desceu sobre todos. E como é que Lucas sabia? Como é que Lucas identificou? Qual foi a prova de que o Espírito Santo desceu sobre todos? E Lucas coloca muito claramente: porque os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. E Pedro não precisou perguntar para ninguém, já sabia. Pedro conhecia o fenômeno de Pentecostes. Pedro estava acostumado. Aliás, não faz muito tempo, ele estava lá em Samaria, no capítulo 8, onde ele viu o fenômeno se repetir. E ele viveu, era uma experiência vivida de Pedro. Então Pedro viu, Lucas viu, talvez Lucas não tivesse familiaridade, mas ele viu e Pedro tinha familiaridade. Pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. E aí no versículo 47 Pedro afirma:
Eles receberam o Espírito Santo como nós. Quando ele diz como nós, ele está dizendo, não está se referindo a Lucas, porque Lucas não estava no dia de Pentecostes, mas talvez outros ali, né, que estivessem com Pedro. E aí Pedro diz, como no dia de Pentecostes eles receberam. É claro que não foi tudo igualzinho, porque lá em Atos 2 apareceram línguas repartidas como que de fogo. Esse fenômeno nunca mais aconteceu, foi apenas em Atos 2. Mas línguas estranhas, exaltar a Deus, glorificar a Deus, isso foi verificado. O termo no grego é glossolalia, glossolalia ou glossolalia, que é falar em outras línguas, Então o fenômeno aconteceu aqui de novo, Que bênção. Cornélio, ele estava aberto para a salvação, ele recebeu muito mais, recebeu muito mais. Pedro estava aberto e foi para pregar a mensagem do Evangelho. Deus lhe deu um ministério muito maior ainda, de ser usado para que os gentios recebessem o Espírito Santo. E aí, os que foram com Pedro, seus amigos que eram judeus, convertidos, eles ficaram admirados. Como é que pode? O Espírito Santo caindo sobre os gentios. E isso foi importante para os capítulos seguintes aqui, quando Pedro vai ter que dar uma explicação, vai ter que explicar para a igreja de Jerusalém, porque eles ainda estão naquela, não, gentio não, Deus visitou os gentios estão incluídos. Eu acho isso muito bonito. E aí Pedro coloca uma pergunta: gente, se eles já receberam o batismo com o Espírito Santo, nós podemos negar o batismo em águas? Não tem como negar. E aí toda a casa de Cornélio foi batizada. Houve batismo em águas. Eu imagino, só posso imaginar, porque não está escrito na Bíblia, essa turma descendo na água e orando em línguas, e glorificando. Gente, eu vou perguntar para Cornélio quando chegar no céu, como é que foi isso? Conta para mim, me dá os detalhes, Foi uma coisa muito bonita. E também não há neste texto menção a batismo infantil. Não diz que crianças aqui foram batizadas, e talvez nem houvesse crianças, talvez não. Mas aí não há menção, porque alguns querem usar este texto para defender batismo infantil. Não há informações sobre isso. O que acontece depois da festança, de tanta coisa, a bênção espiritual, a coisa, Pedro não teve como ir embora logo. Então eles pediram para Pedro continuar ali. Ele ficou mais uns dias ali, E eu acho que a permanência de Pedro na casa de Cornélio por mais uns dias foi uma coisa muito útil, muito proveitosa, porque aí Cornélio fez um certo discipulado com Cornélio e a sua casa. Imagine alguém que foi testemunha ocular, testemunha de primeira mão da vida de Cristo, dos ensinos de Cristo, das palavras de Cristo, do sofrimento de Cristo, dos milagres de Cristo. Imagine Pedro contando para essa turma. Imagine essa turma fazendo perguntas para Pedro. Mas o senhor conheceu então Jesus pessoalmente? Claro, pessoalmente. Me lembro o dia que ele me chamou. Estava lá com meu irmão André, lá na praia. Largamos tudo para segui-lo, E Pedro foi contando perguntas, informações, milagres. Eu vi o Senhor fazer isso, eu vi Ele fazer aquilo, isso, a ressurreição, a morte, E eu caminhei por cima das águas. Ele mandou e eu fui. Olha o poder que Ele tinha. Eu estava lá em Betânia quando Ele tirou Lázaro do túmulo 4 dias depois de morto. Então eu acho que a permanência de Pedro foi muito importante para a casa de Cornélio. Tinha pessoas, amigos íntimos, pessoas de um certo nível social, porque ele era um centurião e tudo isso. Então foi uma grande bênção, e a barreira foi mesmo quebrada, foi de uma vez quebrada. Que eu sirva de estímulo para a oração e para o testemunho do Evangelho. As duas coisas. A gente precisa investir na oração e precisamos falar de Cristo. Faça a sua parte, Deus fará dele. Isso aí com certeza Ele fará. Amém?
Igreja Cristã da Trindade. Site www.ictrindade.com.br. Endereço: Avenida Fagundes Filho, número 55, ao lado da estação do metrô São Judas. Igreja Cristã da Trindade. Programa Um Toque de Deus. Um Toque de Deus. Um programa da Igreja Cristã da Trindade. Acesse o nosso site www.ictrindade.com.br.